ao longo do processo de crise, com as reformas anunciadas pelo governo Dilma, você vai ter cortes brutais na saúde, você vai ter cortes brutais na educação, você vai ter cortes brutais no saneamento básico, você vai ter cortes brutais de emprego. Então você vai ter mais desempregados, com menos saúde, com menos educação, com menos saneamento básico. O que é que significa isso na opinião de vocês? Um desespero ainda maior da população que não tem acesso a essas coisas. Portanto, a tendência é um aumento à pobreza, aumento à miséria, aumenta o desespero, aumenta a frustração e logo aumenta a revolta. E com a revolta aumenta o quê? A matança. Então, o processo brasileiro é um processo típico de como a questão vai sendo construída pela crise. A crise não é resultado de um acaso, de uma situação genética. O cara é violento porque ele nasceu violento. Ou o Capão Redondo é violento porque tem alguma coisa na atmosfera do Capão Redondo, um ar, você respira o ar do Capão Redondo, você vira violento. Não é isso. O problema é social, ele é socialmente construído. Então, a violência e a destruição são resultados desse processo econômico, de concentração econômica. No caso do Oriente Médio, em particular, do Congo e de outras regiões que estão expulsando o maior número de refugiados hoje, mas amanhã podem ser outras regiões, qual é o lance econômico que está por trás disso? É a disputa pelo controle do petróleo, que no Oriente Médio é evidente. Na África, um monte de país africano, inclusive o Congo, tem recursos minerais absolutamente essenciais para o funcionamento da economia, desde urânio e platina até metais que são usados na fabricação de celulares e de aparelhos de alta sofisticação que só existem na África, diamantes. Então você tem empresas, em Serra Leoa, por exemplo, que é um dos países mais miseráveis do mundo, o subsolo dele é riquíssimo em diamante e ouro. Então, não por acaso hoje na África, por exemplo, você tem 2 milhões de funcionários chineses altamente qualificados, engenheiros, cientistas de ponta, que fazem prospecção das riquezas desses países e estão se penetrando nas instituições de governo da África. A África virou hoje um grande centro de disputa entre a China, Estados Unidos, Inglaterra, os grandes países da economia globalizada para explorar as suas reservas. Lógico, eles entram ali, fomentam guerras civis para assumir o controle, fomentam disputa de território, vendem armas, porque é um comércio extremamente lucrativo, e o resultado disso? A explosão dos refugiados. Portanto, a crise dos refugiados não é um negócio natural, não é algo normal, não é um negócio inevitável, algo que acontece porque tem que acontecer. Porque populações exóticas adoram entrar em guerras. Não, é resultado de uma crise social construída da qual o Brasil faz parte integrante. E nós vamos sentir cada vez mais, infelizmente, esses efeitos nos próximos anos, com o agravamento da crise brasileira. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que vai ter esse ato na sexta-feira na USP. E, bom, é obrigação de todo jornalista, mesmo que você não queira saber da questão dos refugiados, mesmo que você ache que isso é chato, mesmo que você ache que isso aí não diz respeito a você, como jornalista, tem a obrigação de estar parte dessa situação, porque não tem como você entender como o mundo funciona hoje se você não entender o que está acontecendo com a crise dos refugiados. Se você não sacar que existem hoje mais refugiados no mundo do que vítimas da guerra na Segunda Guerra Mundial. O total de mortos na Segunda Guerra Mundial foi 60 milhões. Bom, hoje tem 60 milhões de refugiados no mundo. Então, é uma situação que aparentemente não estamos em guerra, aparentemente não existe uma guerra mundial, mas existe 60 milhões de refugiados igual ao número de vítimas da Segunda Guerra Mundial. E se você quer ser jornalista e quer entender minimamente o que está acontecendo no mundo, e é uma necessidade de ser jornalista, você entender minimamente o que está acontecendo no mundo, você tem que entender essa crise, de onde que ela veio, como é que ela surgiu, como que ela está se desenvolvendo e as consequências dela. Aqui no Brasil também estão surgindo correntes, estão surgindo não.
Sempre existiram, mas estão ganhando cada vez mais descaramento, vamos dizer assim. Forças neonazistas, fascistas, racistas, que cada vez mais falam abertamente contra a juventude negra, a favor do extermínio na periferia, que defendem a ação da polícia, dos esquadrões da morte, das milícias. Está virando cada vez mais comum no Brasil. Aqui mesmo nós temos um caso do professor da PUC, do Departamento de Jornalismo, todo mundo aqui conhece, ou mais ou menos já ouviu falar, que é o Leonardo Sakamoto, que foi inclusive ameaçado, teve que tirar do ar o blog que ele mantinha lá no UOL, foi passar um tempo nos Estados Unidos porque ele estava sendo ameaçado de morte, estava sendo provocado na rua por gente de extrema direita que não gosta da luta dele, da ONG que ele dirige contra a escravidão. Isso é uma coisa que está acontecendo agora, uma suposta democracia brasileira. Quer dizer, questão dos refugiados, ela pega a nossa vida hoje cotidiana, não é uma questão esotérica. Isso que eu estou querendo que vocês entendam bem. Está claro isso? Alguém tem alguma questão sobre isso? Nós tivemos um ato numa ocupação na quinta passada, não, acho que foi sábado passado, ocupação Leila Khaled, aqui perto da Estação Liberdade do metrô, estava lotado de mais ou menos umas 600, 700 pessoas. Tinha um monte de ex-alunos da PUC. Eu não vi nenhum atual. Do primeiro ano, acho que eu não vi ninguém. O que é mal, porque você tem que tomar pé nessa crise, tem que entender o que é essa crise. Se vocês quiserem ser jornalistas. Então, eu proponho que vocês comecem a participar, se informar, entender o que está acontecendo, discutir. Porque senão vocês vão ficar por fora. Totalmente por fora do que está acontecendo. A famosa frase da Maria Antonieta. Quem não tem pão que coma brioches. Lá no mundo da lua, Maria Antonieta. Vocês vão ser a Maria Antonieta. Marias Antonietas da conjuntura contemporânea. Se vocês não tomarem pé da situação. Questões? Como é que é? Fala aí você, ué. Fala. Atenção. Isso. O padre Marcelo Rossi vai falar agora. Vamos lá. Já tive momentos melhores, né? Com a decadência dele, a minha banda TNR de Covers Vendilhões do Tempo fechou. Por favor, se vocês querem fazer perguntas, se puderem fazer aqui perto do microfone. Deus te abençoe. Jesus te convoca. Bom dia, gente. Hoje a gente está aqui para um bate-papo com o Henrique, que faz parte do projeto Abraço Cultural, e junto com ele virão mais 3 refugiados que moram em São Paulo. A Maria de Cuba, o Pichot do Congo e o Ali da Síria. Eles estão a caminho, devem estar chegando. E a gente já vai começando a falar sobre a questão dos refugiados, que é uma questão de extrema relevância, né? Principalmente agora, com tudo que vem acontecendo, porque a gente está vivendo uma das maiores crises humanitárias na história, né? São mais de 20 milhões de pessoas vivendo fora das casas dos países dela, né? Por causa de fome, por causa de guerra, de pobreza, de perseguições políticas, sociais e religiosas. E mais da metade, quase metade, na verdade, dessas pessoas, elas são mulheres e crianças.
E acho que a discussão sobre esse assunto ela é muito relevante, muito importante, porque existe ainda muito preconceito em relação a esses refugiados, principalmente às vezes por falta de conhecimento sobre a história que esses refugiados carregam. E o Henrique, ele faz parte desse projeto Abraço Cultural, um projeto que tem aqui em São Paulo. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre o que é o Abraço Cultural, como surgiu, além de falar um pouco do contexto dos refugiados no mundo e no Brasil em especial. E assim que a Maria, o Pichu e o Ali chegarem, a gente vai conversar com eles sobre a história deles, o que significa ser um refugiado, como é viver no Brasil e quais que são os conflitos existentes nos países deles. Então, Henrique, se você quiser começar. Oi, gente, tudo bem? Primeiro de tudo, peço desculpas pelo atraso, tá? Isso é uma coisa que, enfim, a gente sabe que às vezes acontece, mas os professores já estão vindo e assim que eles chegarem, a gente já pede para eles já darem uma apresentação deles. Está falhando? Você acha que Então, aí assim que eles chegarem, a gente já pode começar a conversar com eles. Mas a gente já pode ir conversando um pouco. Eu queria, na verdade, mais do que falar sobre o Abraço Cultural e o que a gente faz especificamente, eu queria falar, né, explicar um pouco, dar um pouco de informação sobre o que acontece na questão do refúgio, né, que tem muita, na verdade, desinformação, tem muitas coisas que não são comentadas em geral na mídia e tal, e é bom a gente saber para entender exatamente o que está acontecendo. E na hora que eu for falar do abraço, eu também quero falar mais da ideia do projeto e o que a gente quer trabalhar com ele, mais do que falar só sobre a escola de idiomas ou como a gente trabalha. Então, passando um pouco para características gerais do refúgio, a primeira coisa que eu queria salientar é que o refúgio não é uma questão de crise migratória europeia, como pode passar a impressão pelo que aparece nas notícias, enfim, até pela né, a situação de calamidade que está acontecendo no Mediterrâneo. Na verdade, os refugiados eles preferem sempre ficar próximo ao país de origem deles, por diversas questões, né? Porque a maioria das pessoas não tem dinheiro para ir longe, para pagar coiotes ou algo assim, então eles vão e migram para o país mais próximo, porque eles querem ficar em um local, né, que tenha alguma relação com a cultura do país de origem deles, enfim, tem uma série de motivos para isso, né? Então, o natural é que os refugiados fiquem próximo ao país de origem. Então, se vocês forem pegar os números, vocês vão ver que próximo aos países de conflito, de onde se originam os refugiados, tem muito maior número de refugiados do que mesmo a Europa abraça, né? Mesmo a Europa acolhe, que é uma das regiões dos países ricos que mais recebe refugiados, né? Muito mais que os Estados Unidos, por exemplo. Dito isso, também, no Brasil, que agora está tendo, né, você está falando muito sobre refugiados, também tem isso, que são muito poucos em relação a outra parte do mundo. Apesar de muito poucos, esse número tem aumentado bastante. Quer dizer, a cada ano a gente vê dobrar o número de pedidos de refúgio que chegam para o CONAR e tal. Então, é um problema que vem crescendo no Brasil, que o Brasil vem aumentando essa participação, mas que em comparação a outros países é muito pouco ainda, tá? É um problema que começa a surgir porque o Estado não tem ainda estrutura para lidar com esse número de solicitações de refúgio. Existe um problema de burocracia, muitos deles ficam aguardando meses até anos para conseguir o visto definitivo, enquanto né, o Estado não tem condições ao mesmo tempo de dar um suporte para essas pessoas depois que elas chegam no Brasil. Então, aí que entra um pouco, e depois vou falar um pouco, o papel da sociedade civil nisso tudo, de dar esse suporte que o Estado não é capaz de fazer, para esse número que, apesar de pequeno, já vem aparecendo bastante, enfim, e que a tendência é só aumentar. Tá? Então, isso é um primeiro ponto em relação ao refúgio, né? Só para dar um exemplo aí, a gente está falando, né, muito sobre a Europa e os países acolhendo, eles estão cada um oferecendo aí acolher algumas centenas de milhares de refugiados,
mas na Turquia e no Líbano, por exemplo, em relação à Síria, esses países já receberam milhões de refugiados. O Líbano, por exemplo, recebeu milhões, quando o país dele já tem poucos milhões de habitantes. Então, você vê que existe uma desproporção aí no que a Europa diz que vai acolher e nas pessoas mesmo que vão procurar e os países próximos que acolhem mesmo os refugiados diretamente, né, onde estão os campos de refugiados que o Acnur monta, organiza, né, e gerencia. Então esse é o primeiro ponto, né. Antes de passar, eu também queria lembrar que, apesar de refugiados ser uma coisa que se fala muito, também existe um número gigantesco de pessoas que são deslocadas internos, pessoas que não saem de seus países, mas precisam se deslocar internamente no país por razão de conflitos. Isso, né, no mundo inteiro é um número muito grande e que vem aí pelo menos metade das pessoas que estão nessa situação de deslocamento, metade delas são internamente no país. Então, só para reforçar essa ideia de que as pessoas ficam mesmo próximo do país de origem, né, da sua região de origem. Tá? Então, mas o que é um refugiado, né? Também isso é uma outra questão que tem muita confusão na hora que as pessoas vão falar sobre refúgio. Existe uma confusão em relação ao que é um refugiado, o que é um imigrante, o que é um asilado, o que é um exilado. As pessoas normalmente não sabem muito bem diferenciar isso, né? E é compreensível porque acaba tendo alguns detalhes aí da forma como a pessoa veio e tal. Mas, para passar para vocês um pouco da definição mais legal do que é um refugiado, o critério para se dizer se uma pessoa está pedindo refúgio ou não, para se conceder refúgio, é o fundado temor de perseguição. Tá? Ela não precisa ser efetivamente perseguida, mas a pessoa tem que ter esse temor de perseguição. Então, aí tem os motivos que podem suscitar esse fundado temor de perseguição, que pode ser por opinião política, por religião, por pertencimento a um grupo social, por exemplo, os homossexuais, por questão de gênero. Tem ali uma série de fatores que podem levar uma pessoa a solicitar refúgio em outro país, em geral ligado à violação de direitos humanos, né? Um outro critério para uma pessoa solicitar refúgio é justamente uma violação sistemática e generalizada de direitos humanos, né? Esse outro critério foi, na verdade, uma conquista dos Estados africanos aí ao longo do século XX, que originalmente o refúgio era concedido mais de uma forma individual. Mas muitos países viam que, né, principalmente os países onde os conflitos eram mais graves, que existia uma violação gigantesca de direitos humanos que você não podia precisar um caso para uma pessoa, entendeu? Então, um refugiado, né, que tem esse fundado temor de perseguição, na verdade, por uma questão de que o Estado, de uma forma geral, não consegue garantir os direitos humanos de forma, assim, para a sua população de uma forma geral. Então, normalmente são os estados onde mais tem origem de refugiados, justamente por isso, né? Por exemplo, da Síria, é o caso típico de violação sistemática. Você não tem uma perseguição assim tão direta a um grupo social, a uma religião, algo assim, mas o país está numa situação que a violação de direitos humanos está por toda parte. Então, é um caso de refúgio também, tá? Então, acho que esses são, assim, os critérios principais, né? É claro que na lei é um pouco mais, especifica-se um pouco mais, mas essa é a ideia geral do que é um refugiado, né? Por que um refugiado... o que diferencia um refugiado de um imigrante comum? O refugiado, ele não quer sair do seu país de origem. Ele se vê obrigado a fazer isso. É uma questão de vida, é uma questão de, mesmo, né, segurança pessoal. Um imigrante, quando ele sai, mesmo os imigrantes econômicos, né, que seja por uma questão de miséria e tal, eles estão indo buscar uma vida melhor. Eles estão apostando que a vida dele em outro lugar vai ser melhor e eles tomam essa opção, né? É discutível se uma pessoa que está imigrando por uma questão, né, de econômica mesmo, de ter um trabalho ou coisa assim, tem essa opção, mas entende-se que um refugiado, ele não tem mesmo essa opção. Ele vai porque ele se vê forçado. Ele quer voltar para o seu país de origem, ele tem laços com o seu país de origem, ele quer... né, ele tem essa
essa imagem ainda do seu país num lugar que ele quer estar. Ele não consegue, não pode estar lá por uma questão de vida, falando de forma geral. Então, isso é uma coisa que diferencia ele de um imigrante. E aí, para falar de outras né, status que geralmente se confunde, você tem, por exemplo, os haitianos, que é uma questão, né, todo mundo diz quando eu falo de refúgio e tal, as pessoas logo pensam nos haitianos, né, que acho que é um caso que no Brasil ele é bem comentado e tal. Mas os haitianos tecnicamente não são refugiados. Tá? Os haitianos são considerados um imigrante com status especial, né? Eles têm um visto humanitário. Por quê? Na verdade, na discussão do direito mais acadêmico e tal, já existe muita gente que afirma que existe o refúgio ambiental, né? Que crises ambientais, isso vai só se agravar com as mudanças climáticas, são um caso de refúgio, né? Porque a pessoa não se vê obrigada a mudar também de país, porque o país entrou numa condição climática insustentável, no caso do Haiti, um terremoto, e por isso ela teve que ir para um outro país, né? Mas essa definição não foi traduzida pela lei ainda, né? Não existe um tratado internacional que defina um refúgio ambiental. Alguns países entendem que poderia ter, outros não, mas não existe um tratado que organize essa questão. Então, uma saída, né, que o governo brasileiro teve para essa questão foi tratar os refugiados como um visto humanitário, que aí facilita mesmo a concessão deles do visto, considerando a situação de calamidade que o país está. Então, né, isso é uma questão importante, até na autoimagem deles. Muitos haitianos, alguns entendem, né, essa situação e se consideram como refugiados, mas a maioria se considera um imigrante mesmo. Tá, então, isso também é uma consideração que a gente tem que ter em mente. Outra confusão que fazem, em geral, mas é um pouco mais técnica, é em relação ao asilado. O que é a diferença de um asilado e de um refugiado? Um asilado, na verdade, não tem esse critério né, é uma definição um pouco mais política, eu diria. Né? Não existe esse critério direto de perseguição em relação a uma outra pessoa, uma violação sistemática. É um caso de perseguição política também, mas que um outro Estado ele pode ou não, fica a critério dele, conceder. Se um Estado entender que uma pessoa vai pedir asilo por uma disputa política, aí sim é uma questão mais individual, tá? Aí é questão de facções políticas e tal, e pode-se considerar que um governo é que o pedido chegou, por isso eu estou mandando para ela. Que o governo está perseguindo ou não. Aí é um critério um pouco mais político, mais discricionário, que a gente diz. Né? Então, isso para dar uma visão geral. Eu podia falar um pouco mais também da confusão que fazem em relação a refugiados e criminosos e tal, e fugitivos, mas isso é uma coisa mais que pega no preconceito e não tanto nas definições, né? Então, aí, dando esse panorama geral para vocês do refúgio, eu acho que só para a gente ter uma ideia um pouco melhor do que a gente está falando exatamente quando a gente fala de refúgio, né? De que países vêm esses refugiados para o Brasil, principalmente, né? Principalmente tem hoje da Síria, que é o que hoje a maioria que chega, do Congo, de outros países da África, então Nigéria, Angola é um país que vinha muito, mas deixou de vir porque deixou de ter uma guerra civil e tal. Então esse número diminuiu bastante. Muitos refugiados da Colômbia, que são das Farc. Então esses são os grupos maiores de refugiados que tem no Brasil, tá? É o mesma regiões que tem no mundo. Então ali a zona central da África, onde tem muito conflito, o Oriente Médio, são países que têm muitos refugiados de forma geral. Então o número não varia bastante. Então pronto, isso para dar uma noção geral aí. Agora falando o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil.
o refúgio é uma questão muito complexa, na verdade, você trabalhar com isso, porque envolve diversos fatores para a reintegração deles. Não vai dizer que é a renda, não vai dizer que é a documentação, não vai dizer que é enfim, não são fatores assim que você pode cortar diretamente e falar assim, a gente tem que trabalhar isso e assim vai estar resolvida a reintegração deles, né? A gente vê como uma coisa complexa mesmo. Você tem várias entraves, várias barreiras que levam eles a estar numa situação de marginalidade aqui. Então, primeiro é a burocracia, sem a documentação, eles vão ter problema para conseguir um trabalho, né, sem carteira assinada, eles vão ficar numa situação de trabalho precário e tal. Então, eles precisam de uma documentação em dia para conseguir se reintegrar, é um primeiro fator. A língua sempre então, quem não fala português vai ter dificuldade né, mais do que dizer que eles precisam assimilar o português como cultura, é mesmo uma questão instrumental. Como eles vão pedir informação na rua, como eles vão saber o que está acontecendo em volta deles se eles não falam a língua, né? Então, esse é um outro fator. A questão da renda sempre uma questão mais urgente. Então, essas são as 3 questões mais urgentes. Mas a gente gosta de trabalhar também a própria questão dos preconceitos, que a gente vê que é um fator assim central quando você fala de reintegração de refugiados. Por mais que a autoimagem do Brasil se diga como um país acolhedor, né, essa coisa que todos os povos podem vir aqui, que a gente acolhe, abraça, um país que gosta do estrangeiro, isso é mentira. Existe muita gente no Brasil que é aberta a conhecer essas culturas, é aberta para essas pessoas, mas na grande maioria né, do consenso geral, do senso geral da população, existe uma barreira e existe uma xenofobia, existe preconceitos de cor, existe preconceitos religiosos. Quer dizer, acho que muitos dos refugiados que eu conheço sofreram algum preconceito desse tipo. Os africanos sofrem todo dia a questão do preconceito de cor, acho que é muito visível, né? Direto eles sofrem isso. Os haitianos também, vocês devem ter escutado do caso do Glicério, o homem que saiu atirando, chamando eles, né, enfim, tá trazendo doença para o nosso país e tal. Então, assim, a gente vê que existe. Isso é uma questão que tem que ser trabalhada, né? Eu vejo como talvez uma das questões principais. Existe o preconceito, como eu falei, até da questão do refúgio em si, de tratar, enfim, de confundir os refugiados como criminosos, como terroristas. A gente vê isso bastante no dia a dia. Uma iniciativa bem interessante para demonstrar isso que um professor nosso participou, o Alfonso, que ele fez um experimento no Tinder, primeiro colocando, né, ele como um imigrante comum, então falando que ele era, enfim, uma pessoa que falava 4 línguas, que tem formação em 3 universidades, tal. E ali teve lá, sei lá quantos matches. Aí ele, na semana seguinte, ele botou só, né, dentro da definição, a única coisa que ele alterou foi que ele era refugiado e não imigrante. Não teve nenhum match, praticamente. Então, a sua palavra já coloca um peso aí na reintegração deles. Então, isso são questões que a gente, né, como sociedade civil, quer trabalhar em todas essas frentes. Que a gente acha que se a gente não tiver essa visão do todo que a gente sempre vai ter uma barreira aí que a gente não vai ser bem sucedido na reintegração de fato do refugiado. Aí entra o projeto do Abraço, né? O que a gente quer com o Abraço não é só fornecer uma alternativa de renda, não é só incluir eles como professores, não é ser uma escola de idiomas, não é ser só uma demonstração cultural. A ideia é mesmo promover a reintegração, né? A gente fala de refugiados porque é o nosso maior público, né? Vamos dizer, os nossos maiores, o grupo que a gente atende mais são refugiados, mas também de imigrantes. A gente tem alguns, poucos, na verdade, 2 atualmente, mas